Eduardo estava prestes a desistir quando fez uma grande descoberta que mudaria o rumo de sua produtividade e de seus poucos inscritos. Caralho. Nesse vídeo você vai aprender uma coisa horrível, deprimente, que muitos estão fazendo greve e lutando contra. Eles temem terem seus empregos tomados, temem serem substituídos e disfarçam isso criticando, dizendo que é ruim, que não funciona, que não se compara a um humano e que ainda não tá bom. E isso é triste, realmente, ainda não está perfeito, mas já vale de grande ajuda para as tarefas no dia a dia. E se você chega primeiro, você bebe água limpa e aprende a usar direito antes de todo mundo. Mas a parte triste não está nem na mentalidade dessas pessoas. Está na mentalidade de outras pessoas, no extremo oposto, acreditando que tudo pode ser substituído por inteligência artificial. As pessoas negativistas pelo menos mantêm os seus cérebros intactos. Agora, quando você pensa da outra maneira, que de fato tudo que é feito por um computador pode ser automatizado, sim. Você vai ficar surpreso com o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas não significa que tudo deve ser automatizado. Seu cérebro e sua criatividade não devem ser delegadas, pois se todos escrevem textos com IA, você será só mais um. Quem que não está cansado de abrir um Instagram e ver textos que claramente foram feitos pelo GPT ou carrosséis? Me diz, você lê? Você não lê? Porque você não confia na IA, você confia no humano. Agora, se você escreve o seu próprio texto, você é único, com uma linguagem e estilo único, um raciocínio para expor ideias diferente das máquinas. Estamos caminhando para uma era onde suas habilidades físicas e intelectuais irão ser mais valiosas que habilidades operacionais e repetitivas. Então, caso você queira sair desse vídeo antes do fim, pelo menos saia com uma mentalidade de enriquecer sua mente, pois ela é única. E desenvolver o seu físico e o mental nunca será demais. Por isso eu me fascinei com o jiu-jitsu. Eu não apenas treino aqui ou eu ganho condicionamento físico, mas eu aprendo a pensar sob pressão, como sair de situações difíceis. Aqui é mais do que um jogo físico, mas mental. É um xadrez e me permite treinar também o meu intelectual, emocional e o físico num lugar só. E essas são habilidades que uma máquina não pode ter por mim ou fazer. Essas são habilidades que tenho que desenvolver para a minha vida. Imagina que triste se você delega todo o seu raciocínio, toda a sua criatividade, a sua vida para IA e perde completamente a habilidade de pensar, de ensinar, de fazer uma reunião técnica importante, de falar em público, de improvisar quando precisa, e a tristeza de ser capaz de trabalhar apenas se tiver uma IA. Caso o sistema caia ou vá fora do ar, você não trabalha, você não sabe o que fazer porque sua mente está paralisada. Então, vem ver algumas das descobertas que eu fiz, mas vem também aprender a usar IA corretamente. Bom, às vezes nós fazemos uma coisa chamada planos. E Deus não tá nem aí para elas. As coisas podem dar errado, às vezes por um bem maior, às vezes não. Mas eu tinha planos de gravar esse vídeo no parque, do lado aqui de casa, onde eu fiz esse vídeo bonito. Acontece que nenhuma das minhas baterias estão carregadas. De quem isso é culpa? A culpa é completamente minha, que não carreguei nenhuma. Então, eu vou ter que falar o que eu queria falar, porque eu preciso respirar a minha cabeça depois desse tanto de novidade aqui no estacionamento do prédio. Eu estou a manhã inteira, hoje é um feriado de Tiradentes, por sinal. Eu estou a manhã inteira trabalhando em um projeto que é como criar design com IA, como fazer motion design também com IA, como animar os meus vídeos com IA. É possível fazer isso ou não é? Recentemente, o Cloud lançou o Cloud Design, que é uma plataforma feita para você fazer
design para você criar identidade visual, mockups. E eu resolvi testar, porque eu ainda não tinha testado. E eu me decepcionei muito quando eu testei, porque essa plataforma está muito mais incrível do que eu imaginava que estaria. Eu simplesmente lancei um mood board da minha identidade visual lá e, bum, ele criou perfeitamente. Melhor do que eu poderia imaginar. Tem carro passando aqui, eu tô com vergonha. Bom, a bateria da câmera tá acabando, então vou tentar falar o que eu consigo falar e o que eu posso falar. Eu apenas fiz o seguinte, eu joguei o meu mood board lá, eu joguei as referências visuais, o como eu queria que ficasse, as tipografias, eu uni em pastas. Eu, inclusive, fiz o seguinte. Mano, desliga que loucura, tá ligado? Essa pasta aqui, ó. Referência de identidade visual pra mim, que eu gosto do estilo e tal. Aí eu peguei, pedi pros agentes colocarem tudo em uma pasta. Eles colocaram aqui no meu computador, então eles baixaram rapidão. E aí, isso tudo levou uns 5 minutos, talvez, pros agentes fazerem. Eu peguei, botei todas as referências no Cloud Design aqui e falei, ó, cria um site para mim desse jeito, marca pessoal. Não coloquei copy, não coloquei nada, só queria ver, então eu coloquei aqui. E aí, mano, olha só que da hora. É claro, dá para melhorar algumas coisinhas aqui, então é só vir aqui e editar, tá ligado? Claro que eu tive que fazer alguns ajustes, algumas coisas manuais que vão de gosto, vão de, ó, melhora isso, melhora o espaçamento, melhora essa tipografia, melhora essa logo, enfim. Mas ele criou em instantes o que eu levaria algum tempo com algum designer fazendo para mim. Então isso quer dizer que substitui designer? Substitui designers? Não, não substitui não. Isso porque o trabalho de um designer ele vai muito além de só gerar mockups, briefings e copiar algo que já existe. Ele, na verdade, vai muito mais para a parte criativa, onde você tem que desenvolver a ideia por trás de uma logo, o branding, os conceitos, e ali você criar algo único. Então, bons designers, como meu amigo Johnny, que criou comigo a identidade visual da House, que criou comigo também outras identidades, como a da Thorium, conseguem criar algo único, algo marcante, e que aí usam do Cloud Design para escalar os seus serviços, para fazer a parte chata. Ninguém gosta de ficar fazendo brand book, ninguém gosta de ficar depois colocando tudo em mockup. O Cloud Design faz isso. Então você foca só na parte criativa, só no que você é bom, no melhor que você consegue fazer, e o Cloud Design, ele vai pegar o trabalho que você já criou e vai padronizar em branding book. Então não substitui bons designers, aqueles com um olhar único para criar algo novo. Mas com certeza substitui o trabalho braçal de muitos designers. Eu peço perdão se alguns dos meus raciocínios não estiverem tão coerentes. Eu não tive tempo de descer com tênis para não perder a luz, mas já estou perdendo. Decidi de chinelo mesmo, e é isso. Mas eu não ia desistir desse vídeo. Eu perdi a luz. Então, não quero mais gravar aqui. Mas, vamos lá. Se o Cloud Code Design, ou melhor, o Cloud Design, ele consegue criar padrões de identidade visual com base no que você manda de referência, e eu já conseguia ter agentes de design antes, mas não tão bons, será que eu não consigo usar essa mesma inteligência que pega estilos para criar motion design? Motion design sempre foi uma das minhas maiores dores, principalmente por conta que toma muito tempo. E eu quero fazer uns vídeos mais didáticos com aulas para vocês aqui no YouTube, mas eu não quero fazer algo chato, eu quero fazer algo interativo. E se eu conseguisse automatizar o motion design? E se eu conseguisse automatizar a criação de motion design, de animações, para vídeos da House, da nossa agência? Quanto tempo isso não ia me dar a mais para focar em outras tarefas, sendo que eu já conseguiria fazer vídeos interativos o suficiente, criando um agente específico de motion design. Será que eu conseguiria criar um agente que segue o estilo visual que eu quero, o estilo de animação, e que consegue também reconhecer as partes do meu vídeo que precisam de motion e criam a partir disso? Agora, vamos botar isso em prática? Eu quero fazer o seguinte, eu quero te dar uma aula de como criar agentes, ou melhor, a lógica. Eu não vou entrar no operacional. Você acessando a página do Cloud, você sabe instalar o Cloud Code no seu PC, você consegue também saber como usar Cloud Code com base em vários vídeos do YouTube. Eu estou aqui para te forçar a ser mais criativo, a ser mais inteligente, a pensar como eu. Então eu quero te ensinar a lógica por trás de criação de agentes. Eu quero te ensinar como eu penso e como você pode automatizar vários fluxos de trabalho do seu dia a dia, da sua empresa, das mais diversas áreas. E vamos testar esses motions aí em ação. E eu tenho pouco tempo, porque hoje é terça-feira e
E eu quero soltar esse vídeo até no máximo sábado. Então vou ter que gravar essa aula, eu vou ter que colocar os agentes para trabalhar no Motion. Que dramático. As pessoas vêm te vendendo IA como uma grande mentira, essa é real. Estão dizendo que vai substituir todo mundo, que vai facilitar a sua vida, o seu trabalho, vai automatizar diversas profissões. Mas no dia a dia de uso real, não é assim que as pessoas estão usando. As pessoas abrem um GPT e fazem pesquisa de como que podem emagrecer mais rápido, de qual que é o remédio para essa dor que elas estão sentindo. Abre o Claude, o Gemini. Elas estão usando as inteligências artificiais para facilitar o dia a dia, a vida, mas também quando se trata do trabalho, abrem lá o ChatGPT e falam, escreve esse roteiro para um vídeo que eu quero fazer desse jeito, escreve esse carrossel sobre esse tema, e as respostas são extremamente genéricas. Você já deve estar cansado de um monte de carrossel, de post de Reels, que claramente foi feito com IA, porque esse é o uso mais errado possível de IA, porque você só está usando ela, você não está dirigindo. Dessa maneira você só abre, pede para ela fazer alguma coisa, você não fica tão satisfeito, você tem retrabalhos tentando melhorar, ainda não fica tão bom, mas aí você publica e é isso. Depois você abre uma nova sessão, pede de novo, ela não lembra de absolutamente nada, você tem retrabalhos e é um ciclo infinito. Isso não é usar IA, isso é ficar digitando com IA. A grande virada vem de fato quando você começa a dirigir, a orquestrar inteligência artificial. Vamos pensar, por exemplo, e esse é um exemplo que eu gosto bastante, num set de filmagem, você vai fazer um filme. Na hora de você fazer um filme, você tem o diretor, você tem o diretor de fotografia, você tem o time responsável por som, você tem o colorista, você tem o editor, você tem o time de VFX, e cada um desses quadrantes tem pessoas especialistas nas suas mais respectivas áreas. E o diretor é a pessoa que dirige todo mundo e dá o tom do trabalho, diz o que será feito. Mas agora, como que você dirige inteligência artificial dessa maneira? Como que você cria agentes com habilidades específicas? Porque eu tenho certeza que toda vez que você vai tentar fazer um projeto muito grande, uma copy, um conteúdo, um software, você sempre começa na linha abaixo do zero. Parece que tudo que você pede, a IA não te responde muito bem, ela não faz direito. E quando você vê pessoas construindo ferramentas absurdas, você olha e pensa, elas devem saber de algum segredo que eu não sei. Sim, elas sabem, eu vou te mostrar o segredo nesse vídeo. Elas sabem dirigir a inteligência artificial. Elas sabem que elas não são as operadoras, e sim as diretoras. E elas entendem que inteligência artificial não é só um mero assistente para você ficar pedindo legenda de post, mas sim um set de filmagem inteiro, com infinitas possibilidades. Tudo que eu vou te passar nesse vídeo é para você executar dentro do Cloud Code. Eu não vou te passar a parte ferramental aqui, porque isso, se você acessar o site do Cloud, ele vai te ensinar a baixar o Cloud Code e, preferencialmente, baixar no terminal do seu computador, seja Windows ou Mac. Por que no terminal? O terminal é aquela aba de programação que quando você abre dá até uma dor de cabeça, porque você só vê um monte de letra colorida e diferente. Mas calma, você não vai programar, você não vai fazer nenhum trabalho de programador. Ali é simplesmente uma forma de você ter a inteligência artificial conectada dentro do seu computador, que vai fazer ela muito mais eficiente e também não ter latência. Ou seja, você não tem um software na sua frente para você conversar, igual é o GPT ou o Cloud normal. Não. Você está conversando já dentro do seu computador, então é muito mais rápido, muito mais produtivo. Você pode instalar a seção do site do Cloud. O que eu quero te ensinar aqui é a pensar, é a usar IA sem emburrecer, é a dirigir, é a orquestrar a inteligência artificial. E é o que eu vou te ensinar a fazer aqui e coisas que eu paguei treinamento de R$5.000 para aprender. Então vamos tomar como exemplo aqui a produção de um filme para você entender como dirigir inteligência artificial. Quando você vai produzir um filme, qual que é a primeira coisa que você precisa? Um roteiro.
Sem o roteiro, você não sabe o que você vai fazer. Porque o roteiro contém a história, as falas dos personagens, os arcos deles, para que os atores estudem os personagens e saibam se desenvolver dentro deles. O roteiro dita a emoção das cenas. O roteiro é o grande arquivo que vai para o pessoal trabalhar mood board, trabalhar shot list, trabalhar a fotografia. O roteiro é o arquivo principal. E o roteiro nada mais é do que o briefing do seu projeto que você quer fazer com IA. De nada adianta você chegar para a inteligência artificial ou no Cloud Code e você falar assim, ó, eu quero construir um software financeiro. Aí você deixa ele construir sozinho. Você pode até dar um contexto a mais. Não, eu quero que ele tenha essa funcionalidade. Sério, só isso. Uma história muito mais rica. O seu projeto, o seu briefing inicial é o que vai te fazer economizar tempo e também dinheiro, porque os tokens são caros para o seu projeto. Vamos pensar no exemplo de um set de filmagem. Um set de filmagem facilmente custa $100 mil a diária. Com toda a equipe que está ali, o pessoal de câmera, o pessoal de luz, o pessoal de som, os atores. E aí você fala, não, vamos gravar um filme. O roteiro não está pronto ainda não, mas a gente se vira lá e vai inventando. Como consequência, você provavelmente não vai conseguir gravar o tanto de cenas que você gostaria de ter gravado. Você vai perder o seu dia e você vai perder $100 mil. Tudo porque você não tinha um roteiro, tudo porque você não tinha um briefing, um arquivo inicial. E no mundo de inteligência artificial, esse briefing a gente chama de PRD. Um PRD é nada mais, nada menos do que um documento chamado Product Requirement Document. Então, traduzindo para o português, é um documento de requisitos. Então, é onde você arquiteta todo o seu projeto, tudo que você quer começar. Seja se você quer criar um agente, seja se você quer criar um software, uma campanha de marketing, uma automação. Você começa pelo PRD. No PRD é onde você vai escrever com clareza o que é, para quem é, qual que é o objetivo, qual que é a solução, quais são as funcionalidades, o que ele deve fazer e também, principalmente, quais são as não funcionalidades, ou seja, o que ele não deve fazer. Porque uma vez que você não coloca regra, você não trava ele dizendo, ó, não é para você fazer isso, a IA vai inventar coisa achando que ela tá melhorando, quando na verdade ela só tá enchendo linguiça. Isso vale também para uma copy. Se você fala que é uma copy X a X e X e assado, e você não diz o que não é para fazer, ele vai incrementar porque ele acha que vai ficar melhor, e não necessariamente. Então o PRD é o arquivo que você descreve claramente. E aqui vai um hack. Às vezes você está escrevendo um PRD, você acha que você escreveu bem, mas você ainda não tem certeza. Então a solução é simples. Usa o Cloud. E nem precisa ser no terminal. Você pode pegar e no Cloud ativar o Opus 4.7, que está muito inteligente, e dizer, ó, esse é o PRD para o meu projeto que eu escrevi, me ajude a melhorar. Ele vai te ajudar a melhorar. Ele vai perguntar para você o que de fato você quer também. Você pode pedir para ele perguntar e tirar dúvidas com você. Você vai ler o que ele escreveu, vai ver se está de acordo com o que você queria e pronto, você tem um PRD, você tem o arquivo do seu projeto para a IA conseguir conduzir e criar as coisas com muito mais facilidade. Seja você querendo criar um agente, um software, uma automação, que seja. Eu já vou te mostrar como também eu fiz isso, o fluxo, para construir os agentes de motion design, que está fazendo tudo isso daqui bonitinho. Então beleza, você entendeu que a inteligência artificial precisa de um PRD. Sem isso você vai ter resposta genérica, sem isso você vai pedir um post do Instagram, ele não vai ter memória de nada, ele não vai saber o seu tom de voz, ele não vai saber o jeito que você fala, como você fala, o seu assunto, a sua persona, nada. Inclusive, nem só com PRD ele vai conseguir fazer isso, você vai precisar de uma etapa a mais que eu vou te falar aqui no final. Então, depois do PRD, dentro do PRD a gente vai ter também, eu pulo um pouco essa etapa, tá? Então, as coisas que eu fui aprendendo, eu fui modificando no meu dia a dia para o que eu considero mais usual e menos usual. O que eu considero, às vezes, que eu talvez não precise lembrar tanto, é mais alguém de programação mesmo, e no meu caso de uso não tanto. Mas ali dentro do PRD a gente tem um epic. O que é o epic? O epic é o grande objetivo da sua missão, é o grande objetivo da tarefa que você quer realizar. Então vamos dizer que eu quero reformar uma casa. Pô, reformar uma casa por si só é muito abrangente. Se eu chego para... É claro que não vai ter isso, né? Mas vamos dizer que as inteligências artificiais consigam fazer trabalhos manuais. Eu falo, ó, quero reformar uma casa. E eu deixei aberta assim, o que você acha que vai acontecer? Vai chegar na minha casa, vai reformar ela inteira.
E às vezes eu queria reformar algumas partes. É o piso, é o teto, eu não quero mexer no meu quarto, por exemplo, mas é ali no porão. Mas por eu não ter sido específico, ele vai fazer tudo. Então, o TRD, junto com o Epic, você define o seu objetivo ali. Só que, do Epic, do PRD, a gente vem com uma coisa chamada Stories. E não estou falando de Stories de Instagram. Story é uma tarefa executável. Dentro do seu PRD e do seu Epic, você tem ali uma tarefa para cada coisa que você quer fazer. Então, vamos dizer, reformar uma casa? Reformar uma casa, trocar o piso, trocar o teto, pintar a parede, reformar os móveis, e por aí vai indo. Cada coisa dessas é uma story. E por que isso daqui é importante? Além de os agentes terem noção de tudo que você quer fazer, eles também têm noção das tarefas que precisam ser executadas. Se isso estiver no PRD, melhor ainda, porque eles vão executando em etapas. Ou seja, se eles vão executando em etapas, isso garante mais qualidade. Porque se você pedir para a IA fazer tudo de uma vez, o que vai acontecer? Não vai fazer tão bem feito. Pede para o humano, pega você trabalhando. Você, multitasking ali, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, respondendo no WhatsApp, respondendo no canal interno com o seu time, criando uma campanha, analisando outra. Você faz alguma dessas coisas muito bem feita, excepcionalmente, provavelmente vai ser erro. Provavelmente não é o seu foco mais profundo. A mesma coisa com a inteligência artificial. Ela precisa ser específica. Por isso que você vai aprender também a criar agentes com habilidades únicas e específicas. Ou seja, as stories garantem que os agentes fiquem focados, cada um em uma tarefa, e execute com clareza, com qualidade. Então beleza, você já entendeu aqui, né? Antes de você fazer qualquer trabalho, um PRD, então um documento de requisitos, você tem dentro do seu PRD o seu app, que é a sua tarefa principal, e dentro do PRD e do Epic você tem as stories. E quando você estiver usando o Cloud Code, você pode escrever só o PRD, é um hack que eu utilizo, você pode utilizar também, você não precisa escrever as stories. Você pode falar, analise planejamento, refine, melhore e crie as stories que você precisa executar. E ele vai executando, entendeu? Hackzinhos. E agora, depois que a gente já tem tudo isso, a gente entra para as skills. Os agentes, e especialmente se você conseguir criar agentes especialistas, e a gente já vai falar disso também, eles têm que ter as suas skills específicas. E o seu Cloud Code tendo as skills, a partir do momento que ele fez uma tarefa, ele aprende com ela. Ele não vai precisar olhar todo o mecanismo de como fazer aquilo novamente. Não, isso é improdutivo. Então, toda vez que você quiser fazer um projeto semelhante, você vai gastar muito mais tokens. Agora, se ele tem já as skills documentadas de tudo que ele fez e como ele faz, você economiza tempo, economiza tokens. Os skills são basicamente todos os projetos que você já tentou, testou, validou. Então, são aquelas receitinhas no caderninho da vovó. Só que não necessariamente essas skills criam agentes específicos para você, tá? Inclusive, antes de você fazer qualquer uma dessas coisas, e é importante que você continue assistindo o vídeo, porque esse vídeo não tem roteiro, eu vou falando da minha cabeça, eu só tenho um checklist aqui que eu acompanho que eu não posso deixar faltar. Mas essa provavelmente era uma das primeiras coisas que eu deveria ter te falado, e quem já saiu do vídeo vai estar perdendo. Antes de você criar qualquer arquivo, qualquer projeto no seu Cloud Code, você precisa criar um arquivo de memory.md. Então você precisa pedir para ele criar, você pode conversar com ele, perguntar, e aí você vai entendendo. Leia sempre, tá? Não vá no modo automático. Criar um arquivo de memória que vai ficar salvo no seu computador, para toda conversa que você executar, todo projeto, ele salvar. Assim, não acontece de você abrir o terminal e ele está sem memória do que você fez, que é algo muito, muito comum. E dessa maneira ele vai criando skills. Só que tem um jeito muito mais eficiente de você fazer isso. Não sei se você já ouviu falar, mas existe o Obsidian. O Obsidian é basicamente uma ferramenta onde você pode documentar vários processos. É quase como se fosse um Notion, só que eu diria que é aprimorado para usar com Cloud Code, porque ele consegue te ajudar a construir o cérebro lá. Então ele linka pontos, nodes, neurônios, e forma neurônios com documentações. Se você conectar o Cloud Code, é só você perguntar para o Cloud como é que eu conecto você com o meu Obsidian. Pronto, ele vai te ensinar, vai te dar o tutorial. Tudo que você não souber, pergunta e ele te dá o tutorial.
Beleza, ele te deu o tutorial lá, conecta, e você pede para ele usar o Obsidian como seu segundo cérebro. Então ele não só armazena no MemoryMD, mas ele vai começar a documentar todos os processos padronizados e conversas lá. E dessa maneira que a gente vai começar também a construir as skills dos agentes e principalmente entrar no próximo passo, que é fluxo de automação. O fluxo de automação ele está bem ligado às skills. A partir do momento que seus agentes, o seu cloud já tem skills documentadas porque ele já fez algo antes, você pode pedir para ele criar fluxo de automação, templates, para que ele consiga fazer aquilo de maneira mais autônoma. Então você só dá um gatilho. Por exemplo, eu criei agentes de automação de tráfego pago. Então qual que era a ideia? Pô, quando chegam criativos, a gente precisa ir no Drive, baixar, fazer upload lá no Meta Ads, para depois construir a campanha, que é a nossa metodologia, colocar nomenclatura, conjunto de anúncios e tal. Então, eu expliquei todo esse processo, eu criei um fluxo de automação, eu conectei ele com o Drive, com as nossas contas de anúncio, via API oficial da Meta, no Meta App, legal. E criei esse fluxo e está padronizado. A partir do momento que eu só falo, ó, tem essa campanha, e eu também treinei ele, aí entra as skills, treinei ele com a nossa forma de subir campanha, nosso raciocínio, nossas metodologias, nomenclaturas, enfim. A partir do momento que eu falo, precisa subir campanha da conta X, Y, Z desse jeito, e eu dou um prompt muito bem feito, ele vai fazer o fluxo sozinho. Ele já entende. No máximo ele me manda uma mensagem de volta com um plano só para mim validar. E é isso, ele já aprendeu, eu não preciso criar tudo do zero de uma vez, porque ele já tem um PRD, ele já tem o epic dele, ele já tem as stories definidas, ele já tem as skills que já foram criadas anteriormente, ele já criou um fluxo de automação com templates que estão armazenados na memória e no Obsidian lá. E a partir disso, a partir do momento que eu criei esse fluxo de automação com diferentes skills, eu posso criar squads, e não é agentes, mas sim squads. Squads é um time inteiro, e nesse time tem os agentes especializados em cada coisa. Vamos pegar ali a parte de subir campanhas, a gente vai ter o agente especialista em campanha do Meta Ads, um agente especialista em campanha no Google, ele vai ter um agente responsável por baixar as coisas no Drive, mandar para os agentes do Meta Ads. A gente vai ter um agente, às vezes especialista em nomenclatura, enfim, vai muito da estrutura. Na hora que você estiver criando agentes, as skills, você vai ter que perguntar para o cloud, conversar ali qual pode ser o melhor meio de organização e decidir o que vai funcionar melhor para você. Mas lembre-se, quanto mais específico as habilidades de cada agente, melhor. E aí você pega todos esses agentes e coloca em um único squad. No meu caso, como era para House, eu coloquei no squad House Traffic. Então, toda vez que eu preciso acionar esse squad, eu só digito lá no terminal, @HouseTraffic. E pronto, já vai trazer todas as habilidades, todas as memórias, todos os fluxos, todas as automações que eles já criaram. Fluxo completo para você revisar e entender, eu vou até ler isso daqui porque nem eu sei de cabeça, eu sei usar a parada, eu tenho as manhas, eu não sou um nerd que manja do técnico e não sabe executar. Eu sou um nerd que sabe executar as paradas e vai testando, usando e melhorando. Então, primeiro você pensa e gera o seu PRD, o porquê que você faz as coisas. Depois você tem o Epic, que já está no PRD, que é o seu grande objetivo. Disso geram as stories, as tarefas verificáveis. E nessas stories eu também esqueci de mencionar que você consegue configurar os agentes, e é importante as stories, para ter um fluxo de qualidade. Então, quando X, Y, Z gera isso, tá certo? Não, se Z não passou desse jeito, a tarefa não tá legal, tem que voltar. Então você vai treinando os agentes para eles irem padronizando a qualidade. Mas eu vou ser bem sincero, tá? O que eu aprendi em cursos é que essas stories, desse jeito, e você padroniza a qualidade, cria os agentes, tem os fluxos, elas funcionam muito bem e funcionam principalmente para quando vem algo errado, você vai lá e fala, ó, isso aqui veio errado, não é do jeito que eu pedi não. Ele vai lá, verifica, olha o documento de novo e vê que estava errado.
mas não significa que é a prova de erros, mas já vem 90% certo. Depois das stories vem os agentes, especialistas, eles executam com as suas skills, os seus processos repetitivos com os fluxos de automação. É claro que na ordem que eu falei aqui para você, eu falei de uma ordem que você está executando um projeto do zero, então você não tem agentes, você apenas tem as skills que são criadas. Depois, a partir dela, você cria agentes. E quando você tem agentes, então facilita, os seus agentes trabalham nas skills específicas. E isso que está ficando cada dia mais fácil de criar agente, de criar skill com Cloud Code, é só você pedir que ele busque. Eu vou dar um exemplo, às vezes você quer criar um agente de copy, se você passa para ele referências de livros que você gosta, de copywriters, e principalmente, se você quiser ter um trabalho a mais de passar um tempo para criar um agente de copy bom, você vai pegar canais do YouTube gringo, livros, e falar, estude tudo isso, leia tudo isso. Você vai criar, claro, um PRD, ou como que ele vai acessar o YouTube, se ele tem que transcrever, se é para assistir o vídeo, se é para ir por áudio, enfim, onde que ele vai acessar os livros. Cria todo esse plano, ele vai passar algumas horinhas ali criando os agentes, e pronto, você vai ter agente de copy. Só que o agente de copy não vai estar perfeito, vai estar com vários tiozinhos claros. Aí você tem que pegar, escrever copy com ele, revisar, aprimorar, comentar, dizer o porquê que aquela copy não tá do jeito que você gostaria e ele vai aprendendo o seu estilo. Se você tiver arquivos, diários, escritas suas próprias, você consegue dar para ele arquivos para ele também entender o seu tom de voz, a forma como você fala. Um jeito que eu fiz foi, eu dei acesso ao meu Notion, eu dei acesso ao meu diário, eu dei acesso a também o meu Slack. Tudo isso, se você perguntar como é que eu posso te dar acesso, ele vai te ensinar a criar essas integrações, essas APIs. E ele leu tudo sobre mim e aprendeu o jeito que eu falo. Ponto. Então, às vezes, ele até coloca ironia, até às vezes ele quer colocar um palavrão, mas fica com vergonha. E é isso. Então, você pensa, traz o PRD, o Epic, as stories, vem os agentes com as suas skills e os processos repetitíveis já salvos. Vem os fluxos, então, derruba um dominó, vai tudo caindo sozinho, ele sabe o que vai executar. E o Obsidian, com o seu MemoryMD, é memória de tudo e tudo funciona sozinho. Dessa forma, você tem um set de filmagens inteirinho rodando. Legal. Agora, como de fato você constrói os squads e orquestra esses agentes? Vamos lá, agora a gente vai entrar para um momento de mentoria. Eu e você aqui. Você já aprendeu a parte técnica ali, a estrutura, de como que você executa uma boa tarefa. Agora, como usar isso de fato no dia a dia, criando squads que trabalham de maneira mais automatizada e acionáveis para você? Como é que está o meu fluxo com essas coisas no dia a dia? Por quê? Uma coisa é o técnico, outra coisa é o uso, de fato, real, dia a dia. As automações, como é que você cria coisa de fato que vai funcionar, que vai dar certo? Qual que é o raciocínio? Como é que você não perde tempo com coisas inúteis, que é o que a maioria das pessoas faz? Começa a criar solução que ninguém pediu. É o que mais acontece, o pior é que é divertido, às vezes você fica preso nisso, só gastando token. Você vai começar a olhar de fato o que no seu dia a dia que precisa ser automatizado. Você vai olhar também o que é que não precisa ser automatizado. Porque o grande erro está em querer automatizar absolutamente tudo. E principalmente querer automatizar ao ponto de você não tocar em mais nada. Porque a grande mentira é que dizem que vai automatizar, apertar um botão e tchau. Mentira. Inclusive, eu acho que a melhor maneira mais segura de usar é o semi-automático. É tendo como seu copiloto, fazendo e te cobrindo no que não é só zona de genialidade, não é só área boa, mas você tem que revisar e você tem que ler. Porque uma vez que você usa a IA só no modo automático, você não faz mais porra nenhuma, você vai ter resultados também até medíocres, como o de todo mundo. E você vai perder também, e isso é muito triste, sua capacidade de pensar, de resolver problemas mais críticos. Você vai perder a habilidade, o seu cérebro vai começar a atrofiar, e não é o que a gente quer que aconteça, a gente quer que ele seja potencializado. Por isso também se mantém estudando, lendo, se aprimorando, porque o trabalho da sua IA é um reflexo de quem você é também. Então, o que é que você vai automatizar? Você vai automatizar aquilo que de fato é operacional, que você não quer fazer, aquilo que não é sua zona de genialidade, aquilo que você gasta tempo que você não precisava gastar. Eu dei o exemplo da campanha de tráfego. O gestor de tráfego ele tem que estar focado em analisar a conta, em entender métrica, em pensar como é que eu melhoro os resultados desse cliente. É isso, ele tem que estar na zona de genialidade dele. E não passando horas subindo campanha, pegando criativo, fazendo download, manual e nomenclatura que não vai virar o ponteiro do cliente, que não vai dar mais resultado.
Ele não tem que fazer isso. Assim como eu tenho, acho que agora na House, eu criei pelo menos uns 30 squads. E aí eu passei o House OS, que eu criei um sistema de vários agentes já prontos e disponibilizei para o pessoal mais alto na hierarquia, os gerentes, o Luiz, o CEO, usar. E aí começaram a usar, começou a entender, o Luiz amou, o Luiz está criando relatório, está criando um monte de solução com os agentes que eu já criei. Já tem o agente de DevOps, então o desenvolvedor lá, tem várias coisas. E nisso, ele tinha um grande problema, um grande gargalo, que é as paradas ficavam feias, ficava ruim, não ficava bonito não. Por quê? Porque ele não é designer. Ele também não tem senso de design. Eu tenho um senso de design, então eu consigo fazer umas paradas mais bonitas. Agora, como que eu faço ele ter o mesmo resultado de design que eu? Mesmo que ele não tenha tanto senso estético para corrigir as coisas. Ele sabe que tá feio, mas ele não sabe como pedir para corrigir. Simples. Eu criei um squad de design. Eu criei um squad que entende toda a nossa paleta, todo o nosso design system, treinei ele com isso, treinei ele com as regras visuais, quando usa tal logo, quando usa tal tipografia, tal cor, e mandei o agente para ele. Aí toda vez que ele quer fazer alguma coisa, @squaddesign, e eles vão corrigir de acordo com as regras. E claro que vem 90% perfeito, existem correções que são necessárias a algum humano fazer, que às vezes a IA só não pegou. Vira e mexe, isso acontece. Mas ele já não gasta tempo ou dor de cabeça tentando consertar algo que não é a zona de genialidade dele. Ele foca mais no produto que ele está tentando construir. Conseguiu compreender? Então, o que é que você tem que automatizar? Vou dar o meu exemplo. Eu não automatizo escrita. Por quê? Porque a escrita está na minha zona de genialidade, é a minha criatividade. O eu escrever é a minha forma de se expressar. Eu não automatizo escrita de conteúdo. Eu gosto de eu escrever, eu gosto de eu raciocinar, eu gosto de eu ter a criatividade do hook, do como que eu vou fazer a parada. Eu gosto de eu escrever a campanha de marketing, porque eu sinto que eu fico mais inteligente, mais criativo quando eu escrevo. Agora, quando que eu vou automatizar alguma coisa de escrita? Talvez quando eu tiver que fazer múltiplas páginas, copies de teste. Eu não vou querer escrever em 3 dias 5 páginas de venda. Meu processo, eu gosto muito mais de escrever em 3 dias uma página de venda muito bem feita. Então aí eu automatizo com AI, porque ela já conhece meu estilo, o jeito de escrever, minha copy, e aí eu automatizo até o design, o UX com AI. Pronto, isso dá pra fazer. Principalmente agora que lançou o Cloud Design, como vocês viram, é muito mais fácil construir website, design system, e a tendência daqui para frente é só melhorar. Então entenda o que você precisa automatizar e o que não. Foque na sua zona de genialidade. Outro exemplo, agora falando do agente de Motion Design, que eu já ia me esquecendo e ia encerrar esse vídeo. Eu adoro Motion Design. Eu acho uma arte incrível a pessoa que faz animações. E eu queria poder contratar alguém para fazer isso para mim hoje, full time, mas eu não consigo contratar alguém para fazer isso para mim hoje full time. E nem é necessário com o meu tamanho. E ao mesmo tempo, eu gostaria de ter nos meus vídeos, mas eu não quero passar tempo fazendo, porque qual que é a minha zona de genialidade? É pensar ali no tópico do vídeo, é gravar o vídeo da maneira mais bonita, é contar a história na edição, então eu gosto de editar, pensar na música, como que eu monto aquela história, fazer o color grading, que eu adoro fazer as cores do meu vídeo, mas eu não quero passar tempo fazendo animação. Então eu criei um agente de Motion Design. E como que ele funciona? Primeiro eu criei um PRD do projeto que eu queria. Qual que era o projeto? Criar um agente de Motion Design. Então eu coloquei tudo que eu queria, para que eu queria, qual que era o meu caso de uso, como que eu iria usar e quais seriam os estilos que eu queria de Motion Design, qual que é a ferramenta de software que eu uso. Dei todas as informações desse Epic para gerar micro tarefas. Nessas todas as informações, eu dei exemplos de canais do YouTube de estilo de animação que eu gosto. Então tem a Cleo Abrahams, uma youtuber gringa que eu gosto muito, tem o Johnny Harris, outro youtuber gringo, tem um canal da Vox que usam animações muito bem, tem o Breno Perrucho, do Jovem de Negócios, que usa também motion design muito bem. E aí, dentro desse PRD tinha 10 estilos para ele criar. Mas não só isso, também tinha a parte de sound effects, porque uma vez que você faz motion design, você precisa de sons que deixam aquele motion, aquela animação mais crível. Então também tinha um PRD, que aí dentro desse PRD estava lá sobre linkar com um banco de músicas ou com um banco de geração de áudio via AI. Então eu linkei com o Eleven Labs, que cria sons de acordo com a descrição. Dentro desses agentes
Também tem lá no PRD o que precisa ser especialista para identificar via transcrição de áudio qual é a melhor animação para isso, para me mandar a cena e eu conferir, ou eu posso só dar a ideia e eles já vão entender e executar. Então tudo isso no PRD, que depois os agentes separaram, eu pedi para eles separarem em stories. Mas como eu criei esse PRD tão robusto? Eu não criei do zero, eu não passei horas criando isso, para ser bem sincero com você. Eu disse tudo que eu queria, os estilos, enfim, pedi para o Cloud Ops 4.7 criar esse PRD, mandei para o Cloud Code, para os meus agentes que eu já tenho, bem inteligentes, pedi para eles criarem um plano executável, as stories, e começaram a executar. Depois eu fui tirando animações, melhorando, dando feedback, e aí é um loop de interação. Mas tudo que eu te falei, é engraçado, né? Porque você vê o pessoal criando, parece algo super difícil, mas é super simples. Eu queria poder colocar um raciocínio muito mais complexo aqui para você e dizer que foi muito, muito complexo e que eu mexi no código, mas não foi. Eu gastei muito tempo para melhorias, iterações, e planejando, e curadoria de onde eu quero, sim. Mas eu tenho que ser bem sincero com você, boa parte do meu trabalho aqui na criação desse agente motion foi em feedback. Eu levei bastante tempo para dar feedback dos estilos, o que eu gostei. Eu cheguei a fazer 3 a 4 versões de motion diferentes para esse vídeo inteiro de 32 minutos, com muitos feedbacks e descrições. É claro que a cada feedback ele fica mais inteligente e vai acertando mais no próximo. Mas, por exemplo, Sound Effects não me agradou tanto, usando o Eleven Labs. Talvez na próxima eu tente um outro banco de música. Boa parte do seu tempo treinando as IAs estará em feedback para melhoria, para deixar do jeito que você quer. Fechou? Mas não foi complexo, porque tudo que você precisa fazer para usar a inteligência artificial bem, é pensar com lógica, é pensar em diferentes estruturas, em ângulos. É só isso que você precisa fazer. Quanto mais criativo você for, melhor serão os seus resultados ou a sua capacidade de criar soluções. É só isso que você precisa fazer. Então, como um mantra desse canal, siga buscando melhorar cada vez mais sua criatividade. Siga buscando ser criativo, porque ninguém toma a sua criatividade de você. É isso. E se você gostou, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Primeiro, se inscreve. Mas segundo, eu já fui perguntado sobre uma comunidade. Eu quero criar uma comunidade em breve, mas não uma comunidade qualquer. Mas é uma comunidade que ela está à frente do tempo. Ela está na vanguarda. Ela sabe de tudo antes. Mas essa comunidade, ela é construída por pessoas extremamente inteligentes e com vontade de ficarem cada vez mais inteligentes e mais criativas. Não é uma comunidade especializada. É a única comunidade, eu acho, que não é especialista em porra nenhuma, por conta que toda comunidade vende que você vai ser especialista nisso, naquilo, cursos de 20, de 30 mil, que às vezes você acha conteúdo em livro ou na gringa. Eu quero trazer todos os meus aprendizados reais dos últimos 6 anos que eu tenho no mundo do marketing, quase 6 anos aí, inteligência artificial, vídeo, tudo. E eu quero que essa comunidade entenda como construir conteúdo, como dominar a atenção das pessoas, escrever copies, criar páginas, usar inteligência artificial, fazer vídeo e trazer todo o meu generalismo nas mais diversas áreas para que essa comunidade seja tão boa quanto uma comunidade de, seja futuros empreendedores ou empresários fodas, assim como talvez colaboradores, se não é a sua vibe empreender, cada um tem o seu gosto, mas é uma comunidade para quem pelo menos quer estar na frente. Se você quer fazer parte dessa comunidade ou se você acha interessante, comenta aqui embaixo e aí você me motiva a criar. É isso, te vejo no próximo vídeo.